Você já percebeu que a maioria de nós sente que sempre alguma coisa está faltando? Acho que quase todo mundo vive com uma insatisfação crônica, pensando que sempre precisa de alguma coisa que não tem. Atos, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Tem uma história minha de quando eu era criança que faz eu sempre lembrar dessa incapacidade que nós temos de ficar contente com aquilo que a gente tem. Eu desejava muito uma bicicleta, meu pai conseguiu com muito esforço me dar uma bicicleta que era top mesmo, toda colorida, com todos os elementos. Eu ainda andava de rodinhas, então ela tinha rodinhas, porque era uma bicicleta maior, era tudo que eu sempre quis e que tanto pedi para ele. Chegou um dia que logo após o culto, meu pai é surpreendido com algo que ele realmente não esperava. Naquele culto, uma família que tinha um filho, e esse filho era o meu amigo, né, de infância, de brincadeiras. Eles vieram ao culto e ele também trouxe a sua bicicleta, mas a bicicleta dele, coitada, era toda estragadinha, velha, estava toda enferrujada, não tinha freio, o volante era meio mole, era menor que a minha. E naquela noite nós decidimos brincar de bicicletas trocadas. Ele brincou com a minha, eu brinquei com a dele, e adivinha o que aconteceu? Eu, por algum motivo, eu quis a bicicleta dele, eu fiquei desejando a bicicleta dele. Inclusive, enquanto a gente brincava, nós fizemos um combinado, a gente trocou de bicicleta. Ele ia pegar a minha e eu pegava a dele, e agora nós tínhamos trocado a bicicleta porque eu não queria mais a minha, eu queria a dele. E imagina como ele ficou. Ele gostou da ideia, com certeza. Chega o final do culto, nós estamos na frente das nossas famílias, todos sérios, parecia que tinha acabado de fazer o acordo do século, e a gente chegou para nossas famílias e falamos: olha, nós trocamos de bicicleta. Meu pai olha para mim e fala: não, filho, né? Cada um brinca com a sua, né? Cada um tem a sua, agora ele vai embora, eles vão embora, você fica com a sua, ele fica com a dele, tá resolvido. Eu falei: não, a gente trocou. E eu comecei a fazer um escândalo, comecei a chorar, comecei a brigar, aquela vergonha na frente da nossa casa, que era junto com a igreja, e aquela situação constrangedora. E por algum motivo, eu não lembro muito bem exatamente como foi, mas meu pai acabou cedendo, e ele disse: tá bom, então você quer mesmo? Então vocês vão trocar de bicicleta. Meu amigo ficou feliz, e eu fiquei com aquela bicicleta agora toda velha, toda estragada, toda enferrujada. Sabe por que eu não esqueço? Porque naquela mesma semana eu criei uma raiva e um ódio por aquela bicicleta ao ponto de não poder mais andar nela. Meu pai e a minha irmã e eu saímos dar um passeio, e eu decidi fazer uma aventura de descer uma ladeira. E eu peguei aquela bicicletinha, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, desci aquela ladeira e como eu nunca tinha andado naquela velocidade, eu estava acostumado a frear colocando o pé, e foi o que eu fiz. Naquela alta velocidade, descendo com aquela bicicleta toda velha e estragada, eu decidi frear colocando o pé na roda, quando de repente, pum! Eu saio voando, uns 3, 4 metros de distância, me esborracho no chão, fico todo machucado, e eu criei um ódio, uma raiva daquela bicicleta que eu não quis mais andar com ela. Já percebeu que isso não é coisa de criança somente? A gente, muitas vezes, cria uma convicção de que precisa de algo e busca algo. Inclusive, a gente se relaciona com Deus na ânsia de ter algo dele, que é o que a gente acha que precisa. Nesse texto de Atos capítulo 3, essa história me chama a atenção por vários elementos. Primeiro, o paralítico. O paralítico representa cada um de nós. Ele representa essa incapacidade, não física, mas espiritual, que cada um de nós temos de ficar plenos e de viver uma vida plena. O paralítico, por exemplo, ele não conseguia ter uma vida social naquela cultura, ele não conseguia ter o mínimo do que um cidadão poderia precisar, como ter um trabalho, ter uma relação social sadia, que pudesse ser no mínimo sustentável. Ele não conseguia ter isso, ele não conseguia ter um emprego, ele teria que viver do que os outros pudessem dar para ele, de esmolas. Ele também não conseguia viver uma vida afetiva satisfatória. Ele não conseguia estabelecer relacionamentos, inclusive pessoas daquela condição, a própria família os rejeitava. Ele não podia ter uma vida espiritual plena e satisfatória. Inclusive,
Na cultura judaica, uma pessoa com essa limitação física, ela não poderia nem servir no templo. Isso representa eu e você, o paralítico, somos eu e você que vivemos numa condição limitada na qual sempre nos falta algo. O que eu vejo também é que normalmente paralíticos precisam de que alguém os carregue. E assim era a vida daquele homem, ele precisava que alguém todos os dias levasse ele ao templo, à porta do templo, para que ele pudesse pedir algumas esmolas. E assim funciona conosco quando vivemos nessa condição de limitação espiritual. A gente sempre precisa ser carregado por alguém. Sabe essa sensação de que as coisas não estão bem, mas principalmente não estão bem porque alguém não está me dando o que eu preciso, alguém não está me dando o suporte que eu preciso. São pessoas que assim como eu, muitas vezes se torna dependente do outro, dependente no mau sentido, dependente emocionalmente, dependente espiritualmente. Se o meu líder não me ligou, se aquela pessoa não me olhou bem ou da forma como eu gostaria de ter sido atendido, e eu estou o tempo todo com insatisfações porque me falta algo que o outro precisa me dar. São pessoas que precisam ser carregadas. Mas principalmente o que mais me chama atenção é a esmola. Sabe o que é esmola? Esmola é tudo aquilo que eu acho que preciso, mas não resolve o meu problema. Aquele paralítico vivia dia após dia das esmolas que recebia. E a esmola representa exatamente aquilo que eu busco, aquilo que eu preciso ou acho que preciso, que pode até resolver meu problema para o dia, para o momento, pode até me pagar aquela refeição, mas amanhã eu vou precisar de outra. E quantos de nós muitas vezes vivemos de esmolas espirituais? Inclusive a gente busca em Deus coisas das quais nós achamos que é o que precisamos, mas não resolve o nosso real problema. Esmola é tudo aquilo que eu acho que preciso, mas não me transforma, não muda minha condição, não muda meu estado. Outro elemento que me chama a atenção nessa história é o encontro. O encontro são aqueles momentos na nossa vida em que alguém cruza o nosso caminho e muda ela de uma hora para outra, não por quem a pessoa é, mas por aquilo que ela carrega, e aquilo que o outro carrega pode transformar a minha vida. E foi o que aconteceu com esse paralítico. Naquele dia, Pedro e João estavam indo ao templo e se encontram com aquele paralítico. E aquele paralítico de imediato estende a mão e pede para eles o que ele achava que precisava. Ele precisava de uma esmola, ele precisava de dinheiro. E Pedro e João olham nos olhos dele e dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos te damos. Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente a gente percebe a cura. A cura quando aquele homem recebe não o que ele esperava, não o que ele achava que precisava, mas o que realmente poderia transformar a sua história. Esse vídeo é para você, essa mensagem é para você que talvez tem vivido como esse paralítico, passando uma vida inteira buscando algo que você acha que é o que você precisa. Você nunca está satisfeito, eu nunca estou satisfeito. A gente acha que precisa de um outro emprego. Quando tem aquele emprego, a gente acha que o nosso problema é emocional. A gente precisa de um relacionamento que supra as nossas carências. Quando tem um relacionamento, a gente acha que o que precisa é um carro novo, uma casa nova, ou talvez que eu seja reconhecido, talvez que eu cresça, ou que eu sempre quero algo que eu não tenho. E o problema é que essa insatisfação revela exatamente a nossa invalidez, e a gente vai continuar vivendo a vida inteira assim como paralíticos, com as mãos estendidas para Deus pedindo esmola. Mas eu preciso te dizer que nesse momento, talvez esse vídeo seja um desses encontros no qual eu só tenho para te dizer o seguinte: eu não tenho prata e nem ouro, mas eu preciso te lembrar, inclusive, através dessa história, que não é o que você precisa. O que você precisa é aquilo que pode fazer você andar com as suas próprias pernas para o resto da sua vida, porque aquele paralítico não ganhou uma esmola, ele não ganhou prata, ele não ganhou ouro, mas o que ele ganhou permitiu ele passar a viver uma nova vida. Quando Jesus Cristo entrou na vida daquele homem, a partir daquele momento ele nunca mais precisaria pedir esmola na porta de templo algum, em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque ele poderia agora, com suas próprias pernas, ter uma vida transformada. O que eu quero te dizer é o seguinte: talvez você tenha baseado a sua vida na busca por esmolas, por algo que não vai resolver o seu problema.
Mas sabe o que é que realmente nós precisamos? O dono da vida, o dono da cura plena. Todos os nossos problemas espirituais são resolvidos em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para Deus e é Ele o único que pode resolver a nossa limitação espiritual. Todos os nossos problemas emocionais são resolvidos nele, todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que nele encontramos todas as riquezas para esta vida e para a vida eterna. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. A pergunta é: você quer deixar de viver de esmolas? Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado para os próximos vídeos, clique em gostei se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de compartilhar com mais alguém, porque pode também, como fez sentido para você, fazer sentido para outra pessoa. E deixe seu comentário do que é que mais falou ao seu coração com esse vídeo. Que Deus te abençoe!